modernos de colonizadores. É verdade. Do mesmo modo que o Paul Schweitzer colonizou a PUC, o Harold Rosenberg colonizou a França. Mudou, contribuiu fortemente para mudar uma tendência que era prejudicial e que predominava na época. Harold, muito obrigado por ter cruzado o meu caminho, e Paul, muito obrigado pelas palavras extremamente generosas. Ambos exageraram enormemente a importância do meu trabalho, mas eu queria explicar duas coisas. Primeiro, ao Paul, por que eu publiquei a minha tese na Summa Brasiliensis Mathematica. Quando eu terminei o meu doutorado, eu perguntei ao Spanier, e agora? Ele disse, choose a journal. Anyone. Mas acontece o seguinte, a minha tese, como você percebeu, é muito grande. E ela é grande, em particular, por uma razão. Porque na véspera de defender a tese, eu não consegui dormir. Estava muito excitado. Então, como eu não consegui dormir, eu fui trabalhar. Então, metade da tese foi feita, num esboço, naturalmente, na noite que antecedeu a minha defesa de tese. E quando eu apresentei o trabalho, que era só sobre Stable Postnikov Invariance, não tinha outra parte que era Spanner-Whitehead Duality New Homotopic Categories. Aí alguém que estava na banca resolveu fazer, você não podia fazer tal coisa assim? Aí eu disse, podia, não só podia, como eu fiz ontem à noite. Então o examinador disse, então você vai botar isso na tese. Resultado, ficou 2 vezes mais longa. Então o trabalho tinha 150 páginas datilografadas. E, evidentemente, nenhuma revista decente, americana ou europeia, ia publicar um trabalho de um principiante com 150 páginas. Eu teria que fazer uma editing, né, considerável. E eu não estava disposto a fazer isso. E aí entra a parte do Harold. Eu não estava disposto a fazer isso porque eu estava convencido, e era verdade, de que naquela área de trabalho eu não ia encontrar nenhum interlocutor no Brasil. Eu tinha regressado para o Brasil e estava interessado em estudar topologia diferencial, porque era uma coisa que era mais ligada a cálculo, análise, e mais fácil de explicar para os jovens, né? Dá para explicar, né? Enquanto que suspension category, spectra e essas coisas leva muito tempo para você formar um grupo. Então eu tinha essa alternativa. Ou eu não publicava a tese, ou teria que fazer um trabalho enorme de editar, e eu não estava disposto a fazer isso. Então a saída foi a Summa Brasiliensis Mathematica, que aceitou tal qual ela era. Agora, realmente, quanto a voltar para o Brasil, meu sentimento na época que ele esqueceu de dizer que quando nós almoçávamos no Faculty Club, era obrigado a usar paletó e gravata, e o Serge Lang nunca usava gravata, então o porteiro tinha sempre uma gravata toda suja de sopa, de pingo de sopa, que ele emprestava para o Serge Lang para ele entrar. E que toda vez que a gente terminava de almoçar, o que era que nós fazíamos? Nós jogávamos bilhar. Esse é um exímio jogador de bilhar, né? Me derrotou brutalmente várias vezes lá. Bom, então, feita esse preliminar, eu quero dizer o seguinte, que ter estado no INPA, ter vivido aqui durante 40 anos, ou mais um pouco de 40 anos trabalhando, foi realmente o ponto alto da minha vida. Quer dizer, realmente aqui é que eu me realizei como pessoa humana, sentindo talvez um pouco ou bastante ilusoriamente, tendo a sensação de que eu estava sendo útil para alguma coisa. Aí eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, o INPA era ali na Rua São Clemente, e eu me associei ao meu colega Maurício Peixoto na tarefa de organizar a pequena biblioteca do INPA da época, que, segundo
não me lembro se era o Maurício ou alguém disse isso, que tinha sido feita a classificação dos assuntos da biblioteca, tinha sido feita pelo Paulo Ribemboim, que já não era mais do INPA, tinha saído, e a classificação, segundo o Maurício, era a seguinte: teoria de Galois e outros tópicos de matemática. Então, a partir dali, daquele momento de 58, quando o Manfredo era nosso aluno, fazia cursos e seminários de geometria diferencial, começou esse trabalho lento, firme, de desenvolver uma instituição matemática séria. De 58 a 72, os professores do INPA, que eram simplesmente bolsistas do CNPq, mas bolsistas de uma maneira informal, porque não havia um contrato de bolsa, era uma coisa estranha, eu não entendia. A gente recebia um salário minguado, e eu me lembro que o seu Antônio, que era o zelador do edifício lá da Rua São Clemente e depois da Rua Luiz de Camões, ia no banco com uma pasta. Naquele tempo a pessoa podia andar pelas ruas do Rio de Janeiro com uma pasta cheia de dinheiro, trazia e entregava o dinheiro vivo, o salário de cada um. O INPA hoje o INPA é uma instituição respeitada, não só nacionalmente, mas internacionalmente, e esse crescimento, essa pujança intelectual do INPA se deve, basicamente, às pessoas que começaram o INPA. Inicialmente, Maurício, Leopoldo e Lélio. Maurício e Leopoldo eram os matemáticos, duas pessoas não só completamente diferentes, mas que olhavam para a matemática de uma forma completamente diferente uma da outra. Leopoldo olhava para a matemática da seguinte forma: como uma estrutura global, em que os teoremas tinham algumas hipóteses que às vezes não eram tão fundamentais e que podiam ser simplificadas e estendidas, as conclusões também podiam ser generalizadas. É típico dele, por exemplo, o teorema de Hahn-Banach para aplicações lineares com valores num espaço de Banach em vez de ser na reta. Então precisava colocar algumas hipóteses de convexidade, e essa é a visão do Leopoldo tinha de matemática. Ele era um discípulo fiel do Bourbaki. Já Maurício era um discípulo fiel do Goursat e da análise clássica, e se interessava por problemas difíceis e particulares, porém extremamente duros, e é uma pessoa que foi capaz de trabalhar 2 anos seguidos para demonstrar um teorema, e conseguiu, né, com pertinácia própria dos cearenses, né, enfrentar a dificuldade. E tinha o Lélio Gama, que pairava acima de todos nós, que era uma figura venerável, um homem digníssimo, super educado, de uma formação intelectual altíssima, que tinha sido um matemático, como todos, tanto Leopoldo como Maurício, e ele antes, bem antes, autodidata, que tinha produzido alguns trabalhos relevantes. Inclusive ele chegou à noção de espaço com estrutura uniforme, só que ele chamava espaço com estrutura esferoidal.